Olá, neste segmento discutiremos a disgrafia. A disgrafia é uma condição em que pode ter várias manifestações, né? É comum que a gente tenha letras mal traçadas, a popular letra feia, mas em alguns casos a gente tem letras com formas alteradas, com linhas a mais ou a menos, e em alguns casos a gente pode ter erros de ortografia. Essas manifestações diferentes são consequência do fato de que existe mais de um tipo de disgrafia, como a gente vai ver na sequência. Mas um dado interessante, e que se aplica a vários casos de disgrafia, é que há dor ao escrever, né? O indivíduo, ele, para conseguir escrever de maneira apropriada, ele acaba fazendo mais força do que o esperado ou do que o necessário, e como resultado, como consequência, ele tem fadiga na mão que ele usa para escrever e pode ter como consequência na sequência, pode ter em seguida, né, dor. Então, esse dado é útil porque se a pessoa trabalha como professor de ensino fundamental, especialmente nos anos iniciais, no processo de alfabetização ou logo após o processo de alfabetização, pode ser interessante reparar naquelas crianças que de repente, além de uma letra feia, e muitas crianças vão ter uma letra ainda que pode melhorar bastante, né, que tem muito espaço para melhora, como a gente diz, nesses anos iniciais, mas a criança que além de ter uma letra feia, está sempre de alguma forma massageando a mão ou indicando que está com algum desconforto na mão. Isso pode servir como um pequeno sinal de alerta de que talvez aquela criança tenha um tipo específico de disgrafia. Quais são os tipos identificados? A gente tem o que se chama uma disgrafia disléxica, em que o sujeito tem dificuldade em entender a ordem que as letras devem em que ordem as letras devem ser escritas. De maneira simples, é como se fosse uma dislexia disfonética light. É leve no sentido de que o sujeito consegue aprender a ler, né? A dificuldade que ele tem de percepção de som e de associação de som com letra atrapalha na hora de escrever, mas não chega a atrapalhar na ordem de ler, né? Ele consegue ler de maneira suficiente. Se a gente focar na definição mais essencial de dislexia, a dislexia vai ser percebida quando a gente tiver um problema de leitura, né? O problema de escrita vem como consequência da dificuldade de leitura. Mas o sujeito não consegue ler, ele provavelmente tem dislexia. Mas em alguns casos ele consegue ler, mas não consegue escrever e troca a ordem das letras. Seria um caso de uma de uma disgrafia disléxica. A segunda variante é a chamada disgrafia espacial, em que o indivíduo não consegue entender a forma das letras, né, como aquelas linhas todas se relacionam. Também dá para fazer uma analogia com dislexia, porque provavelmente essa condição é uma versão leve da dislexia diseidética. Né? No segmento anterior, a gente viu que a dislexia diseidética está associada a uma dificuldade em processar como as linhas que formam as letras se juntam, e isso atrapalha a leitura, na dislexia diseidética. No caso da disgrafia espacial, a pessoa ela consegue juntar o suficiente as linhas para ler, mas na hora dela produzir aquelas linhas todas na forma de letras e palavras, aí ela não consegue. E por fim a gente tem o que se chama de disgrafia motora, que essa é a que seria a disgrafia propriamente dita, em que o sujeito tem dificuldade em fazer o traço da letra. Ele até sabe que linhas deveriam ser feitas, mas na hora de executar esse processo, essas linhas saem com a inclinação errada, saem de maneira irregular, acaba resultando em uma letra dita feia. Né? Um quadro que sintetiza essas três condições é o que está apresentado nesse slide. Né? Vamos pegar lá a primeira coluna, a coluna da ortografia, ou seja, colocar as letras na ordem correta. A pessoa com disgrafia disléxica, ela vai ter erros de ortografia. Né? Então, se tu fizeres um ditado, a pessoa vai errar na hora de escrever as palavras. Mas as disgrafias espacial e motora, tu vai ver que as letras estão na ordem certa, mesmo que faltando uns pedaços,
como na disgrafia espacial, ou com deformações na disgrafia motora. Na segunda coluna, ali onde diz cópia, em vez de se fazer um ditado, se fornece, né, uma lista de palavras que a pessoa deve copiar. O indivíduo com disgrafia disléxica, ele só precisa copiar a sequência das letras. E nesse caso ele copia de maneira adequada, ele copia letra por letra. Mas os outros dois tipos de disgrafia, a pessoa com disgrafia espacial vai ter dificuldade em entender a forma das letras e copiar adequadamente, e a pessoa com disgrafia motora vai entender a forma, mas não vai conseguir executar de maneira apropriada. Então, com esses dois itens, ortografia e cópia, a gente consegue separar o que é disgrafia disléxica do que são as outras. Como é que a gente vai diferenciar o que é uma disgrafia espacial, ou seja, de relação entre as linhas, e disgrafia motora, que é a dificuldade de execução nessas linhas? O que se costuma fazer é até inspirado em alguns manuais antigos de caligrafia, né, de escrita bonita, cali é bonito, em que o sujeito, em vez de ter que fazer uma letra, ele tem que fazer um determinado traço. Então, por exemplo, um traço vertical que sobe e vai para a direita, né? Seria como uma letra L invertida. Sobe e vai para a direita. Se tu pegar a pessoa com disgrafia espacial, como são duas linhas muito simples, a pessoa com disgrafia espacial vai conseguir executar isso. Tá? Mas a pessoa com disgrafia motora, cada vez que ela executar, vai sair um tanto diferente, porque o problema é irregularidade no traço destas linhas. Então, o que dá para fazer numa situação dessas, né? Quais são as intervenções terapêuticas? Vai depender muito do tipo de disgrafia. Se o indivíduo tem uma disgrafia disléxica, aquela que está associada à percepção do som e juntar o som com o fonema, que na hora de ler o sujeito se vira, mas na hora de escrever ele se atrapalha, o que se pode fazer é uma abordagem semelhante à da dislexia, né? Se faz um trabalho de consciência fonológica, um melhor pareamento de fonema com grafema, para que o sujeito consiga superar essa dificuldade. Se o indivíduo tem disgrafia espacial, em que a dificuldade é entender a forma da letra, uma coisa que pode se usar é um papel quadriculado. Né? Se tu fornece para o indivíduo um papel com quadrinhos, semelhante àqueles que às vezes a gente tem que preencher em formulários, né? Formulário de passaporte, frequentemente formulários internacionais. Cada letra tem um pequeno retângulo, uma pequena moldura. Né? Esse quadriculado, esses risquinhos que podem atuar como moldura para as letras, servem exatamente como moldura, como referência, para que o sujeito entenda melhor como ele deve fazer cada traço. Né? Então, se eu tenho um retângulo ali, em que tem duas linhas verticais, duas linhas horizontais, eu consigo entender que a forma da letra tem que seguir uma linha que segue esse lado, outra linha que segue outro e assim por diante. E se a pessoa tem disgrafia motora, o que se sugere, o que pode funcionar em alguns casos, é tentar escrever usando músculos diferentes. Né? O indivíduo com disgrafia motora, ele comumente, a lógica diria, né, eu não tenho esse dado, mas a lógica diria que ele tem alguma pequena alteração na estrutura do sistema nervoso que a gente chama de cerebelo. O cerebelo é importante para fazer um filtro dos movimentos e permitir a execução precisa dos movimentos. Um indivíduo com problemas de cerebelo tem movimentos imprecisos. E o que a gente está observando, no caso de uma disgrafia motora, é imprecisão no traçado das linhas. Então, só que cerebelo funciona de maneira separada para pedaços do corpo e para conjuntos diferentes de músculos. Né? Então, um movimento que requeira ação de dedos e pulso, como muitas pessoas usam para escrever, vai ser processado em uma parte do cerebelo. Um movimento que envolva cotovelo e ombros vai ser processado em outra parte do cerebelo. Eu, nesse caso, relato uma experiência pessoal que a minha letra ela é, como muita gente diz, muito feia.
né? Desde que eu estava na escola, isso era um problema. Eu consigo entender a minha letra, mas os professores tinham dificuldade. E ao começar a atuar como professora, né, eu optei por escrever apenas com letra de forma no quadro, letra palito, como muitas pessoas chamam, por ser uma letra que tem um pouco mais de clareza em comparação com a letra cursiva. Mas, mesmo escrevendo num quadro branco, com uma caneta apropriada, eu escrevia com movimentos de pulso. Né, era o pulso que movia para um lado e para o outro, para cima e para baixo, e isso resultava em uma letra muito feia. Né? Intuitivamente, em algum momento, eu comecei a apoiar o meu dedo mínimo no quadro, o que deu mais estabilidade para minha mão, e ao mesmo tempo comecei a deixar o pulso estático. Eu não movia mais o pulso, eu comecei a mover o ombro para escrever. E então eu troquei a articulação relevante para produzir as letras no quadro. O resultado final é que as letras se tornaram um tanto quanto mais legíveis. Se eu me distraio, eu ainda volto a escrever com o pulso, e daí fica difícil de entender. Se eu me concentro, eu escrevo com o ombro, toma mais tempo, mas pelo menos a letra é mais legível. E mais ainda, eu costumo escrever letra por letra. Eu não escrevo palavras. Né? Se a gente vai escrever uma palavra, a gente, quando termina uma letra, já está se preparando para escrever a próxima. Né? E às vezes, nesse tipo de situação, o indivíduo com letra feia ele vai produzindo mais distorções ainda na letra dele. Né? Produzindo letra por letra, é possível se concentrar na forma daquela uma única letra, né? E daí, se tu colocar todas as letras uma do lado da outra, tu acaba formando uma palavra. Requer um pouco mais de atenção, mas fica mais legível. Então, em uma escola, o que se pode tentar é o uso de um lápis menor, ou em alguns casos um lápis maior, um lápis com um formato diferente, uma pegada diferente, ou uma pega, como às vezes dizem, diferente nesse lápis ou nesse material de escrita. Como complemento, se sugere também que o aluno receba permissão para usar um gravador em alguns casos. Né? Especialmente se ele está em anos iniciais de ensino fundamental, de modo que, se a tarefa que está sendo executada requer que os alunos produzam um texto ou produzam frases, né, esse aluno com disgrafia, ele tem a permissão para fazer a resposta dele de forma gravada, para que depois, com calma, em casa ou em outro momento, ele transcreva essa resposta. Porque um dado extra que surge é que, se o indivíduo tem tempo suficiente para escrever, ele consegue escrever melhor. Isso vai ser especialmente importante para a disgrafia motora. Né? Se o indivíduo tiver a chance de escrever bem devagar, com movimentos planejados em vez de movimentos espontâneos ou automatizados, se ele tem mais tempo e consegue planejar melhor cada movimento, é comum que a letra fique bem mais legível. E uma segunda alternativa, que está se tornando cada vez mais acessível em termos de custos, é a permissão para o uso de um computador portátil. Né? Pode ser um computador portátil, pode ser um tablet, né? Ou algum equipamento que tenha um teclado adequado, de maneira que o sujeito possa escrever, produzir material escrito, sem precisar escrever à mão. Então, o que a gente fecha desse bloquinho? Né? A gente tem mais de um tipo de disgrafia, de novo um saco de gatos de coisas diferentes, né? Cada uma tem um mecanismo um pouco diferente e, como consequência, as abordagens para intervir, elas têm que ser diferentes.